Bom, no momento, então, a gente vai estar tendo a palestra do... Deixa eu ver aqui o moço. Daniel Araújo Miranda. Daniel, ele é perito da Polícia Federal na área de informática. Ele é formado pelo ITA e tem um mestrado em sistemas mecatrônicos, né? Conheço o Daniel há um bom tempo e dispenso comentário, Daniel. Vai falando aí. Obrigado, Luiz. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao IBAMA, na pessoa do George, e agradecer a grande amizade aqui que a gente tem tido em vários níveis com o IBAMA. Eu gostaria de parabenizar também a iniciativa de trazer o Jeff, que é uma grande honra para nós recebermos ele aqui no Brasil, né, nesse momento. E essa apresentação foi dada... A gente teve aqui em 2016, na edição anterior desse evento, e eu falei sobre o Inteligel e a evolução que esse sistema tinha tido na Polícia Federal. A palestra de hoje é sobre a migração para código aberto. Quem me conhece sabe que a gente está migrando desde 2010, 2011, né? Então faz muito tempo que a gente está migrando. Oi? Então, a gente andou muito desde então, mas tem muitas coisinhas ainda que a gente ainda tem o sistema legado funcionando. O Inteligel é um sistema criado pela Polícia Federal do Brasil. E o foco do Inteligel é principalmente na perícia, inicialmente foi na perícia ambiental, mas hoje o foco do Inteligel é para a perícia, dentro da Polícia Federal. Só que, com o tempo, a ferramenta se tornou tão abrangente e tão interessante que os outros setores passaram a usar também. E a gente tem até um setor na diretoria de inteligência, está aqui as representantes do setor ali da diretoria de inteligência, que usam intensamente o Inteligel para produzir os dados sigilosos deles lá. E o Inteligel é parte de uma iniciativa maior, que envolve treinamento, contratos e serviços para a Polícia Federal inteira. Eu coloquei em inglês, gente, porque está tendo tradução simultânea, e se alguém quiser depois ter acesso a esse material de outros lugares, né, de outros países, aí fica mais fácil. E hoje ele é gerenciado por essa área aqui, que fica dentro do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. O Inteligel existe desde 2009, é uma base centralizada para vetores e raster. Vetores eles é como se fosse as estradas, os pontos, as linhas, os polígonos, e o raster são principalmente as imagens de satélite. Tem outros tipos de raster lá, mas são principalmente imagens de satélite. E o Inteligel fornece dado de apoio para os laudos periciais, imagens de dados vetoriais, e fornece ferramentas para procurar, processar e exibir os dados. E a gente, além desses dados de produção, que a gente chama esses dados aqui de produção, a gente tem alguns dados administrativos também no sistema, que ajudam a gente a gerenciar do ponto de vista de logística e de entendimento da nossa situação atual. E o Inteligel surgiu com vários patrocinadores, normalmente eu coloco esse slide no final, mas eu tenho várias imagens aí que eu vou até acabar o tempo, com várias imagens do sistema, então eu vou passar isso aqui no começo para evitar negligenciar. O Inteligel surgiu em 2009 através de um convênio com a JICA, com a Agência de Cooperação Japonesa. Então eles que fomentaram isso daí, eles acreditaram no Brasil, eles começaram cooperando, fornecendo para nós imagens de satélite halos, e foi um projeto em conjunto com o IBAMA. E junto com o IBAMA, a gente ganhou um prêmio que é dado para os 4 melhores projetos do mundo da JICA. Eu sei que a JICA apoia todo ano mais de 100 projetos, exatamente quantos são, não sei. Mas a gente ficou muito bem aqui. A FINEP também patrocinou, então participou, inclusive patrocinou que a gente participasse em 2 FOSS-OGs aqui, através da FINEP, que é o evento internacional. A ONU patrocinou, através do projeto PEQI, do projeto Sigma, e a DITEC e a NC, que tem dado sustento para esse projeto. Esse é o portal hoje do Inteligel, já é diferente de 2 anos atrás. Antes a gente trabalhava, eu achei interessante como o Edmar falou aqui, que eles começaram a usar o WordPress lá no Ministério da Saúde. A gente começou a usar, na Secretaria de Saúde, perdão, na Secretaria, a gente começou a usar a plataforma que já tinha, a Wiki nossa lá, que a gente migrou tudo para lá e se tornou muito mais prático, muito mais integrado à infraestrutura, né, sem reinventar a roda. E aqui dentro tem toda a documentação do sistema. Esse aqui é a nossa forma de comunicar para o usuário qual que é a última versão do Inteligel, o tamanho do botão. Quanto maior o botão, mais recomendado. Então a gente tem o Inteligel versão 3, que é a versão antiga, o 4, e a gente está tirando o 4 de circulação para colocar o 4.1.
Essa aqui é a cara do IntelliGel 3, isso aqui vocês viram em 2016. Então a gente tem várias ferramentas, a gente tem os dados espaciais aqui, a gente tem as ferramentas de identificação, aqui é uma ferramenta de pesquisa, tem uma legenda aqui atrás, várias ferramentas de desenho e outras ferramentas aqui para manipular os dados e navegar na interface. E essa aqui é a cara do IntelliGel 4.1. Isso aqui que a gente refez e fez tudo baseado em software livre, olhamos bastante as licenças e a gente está se preparando para, no futuro, dar uma limpada nisso aqui de uma forma que possa ser software livre, software aberto isso, porque hoje a gente usou software livre, mas ainda é fechado. Então tem ferramentas bem simples aqui, a gente mudou o paradigma, agora é uma coisa bem mais enxuta. Eu achei interessante também quando o Edmar mostrou a nova cara do i3Gel, que é uma tendência, né? Dar uma enxugada nas interfaces e tornar um dispositivo móvel, né? Importante. Então a gente está adotando essa tendência e tem algumas ferramentas aqui que eu vou falar depois para vocês, mas por enquanto a gente vai falar da migração. Por que migrar para software livre? Essa é a nossa experiência. Vocês podem ter outras experiências nos órgãos de vocês e outras realidades. A nossa situação era tão complicada no começo que migrar para software livre foi fundamental para nós controlarmos os nossos próprios dados. Os nossos dados estavam numa situação que a gente não tinha acesso completo a eles, não conseguia integrar na infraestrutura, não conseguia trabalhar com os nossos dados. A gente estava refém de um aplicativo proprietário. Então esse é o primeiro passo. Depois, integração com a infraestrutura. Se você já tem coisas funcionando, de repente um pedaço de software proprietário no meio, ele não é feito para a sua realidade. Então ele vai ter arestas ali que precisam ser aparadas. E você não consegue aparar as arestas de um software proprietário, a não ser que você seja o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, alguém assim que chega lá na empresa e pede para arrumar alguma coisa para você. Custo do ciclo de vida. Software livre não é software grátis. Nenhum software é grátis. Nenhum sistema é grátis. No pior caso, você paga a luz e a máquina para rodar o sistema. Tá? Se todo o resto vier de graça, mas você vai pagar gente para manter isso, você tem que ter uma equipe de plantão, você tem que ter treinamento, suporte ao usuário, você tem que ter rede, você vai manter os dados que estão nesse sistema. O sistema ele não é que nem um quadro na parede. Você pega um quadro na parede, o quadro pode ser do Leonardo da Vinci, da Mona Lisa. Aquilo lá vai continuar, enquanto cuidarem daquilo lá, aquilo vai continuar igual, vai continuar valioso, vai continuar relevante. O sistema não. Se você deixar ele parado, é que nem você deixar uma edificação sem dar manutenção. Uma hora vai começar a infiltrar, uma hora o telhado vai cair, e você tem que estar sempre mantendo aquilo. E se você mantém com cuidado, depois de 100 anos, como são os prédios históricos, por exemplo, que a gente vê aí no Brasil, os bem mantidos, você parece até que é o prédio da época. Não mudou nada, mas você não tem noção do trabalho que está ali por trás, só para deixar aquele prédio em pé. Mas, mesmo assim, o custo de vida do software livre é menor. Então, no nosso estudo, a gente identificou que era bem menor mesmo. Apesar da gente ter um custo um pouco maior com a equipe que a gente vai ter, tem toda uma análise em cima disso, que é um objeto de outra apresentação, mas a gente avaliou que é bem menor. O controle do software para nós é estratégico. Então, dependendo do que você vai fazer com aquilo, você consegue controlar aquele software, o que ele vai fazer, você conseguir colocar uma funcionalidade a mais, estratégico. E, no nosso caso, a gente avaliou que as soluções de software livre são superiores, tecnicamente, às soluções de software proprietário. Então, esses são os motivos pelo qual a gente migrou. De onde nós saímos? Então, isso aqui tudo vocês já viram em 2016. Vou passar rapidinho. Projeto patrocinado pela JICA. A gente construiu seguindo o modelo do IBAMA, do Syscom do IBAMA. Então, o IBAMA que foi o nosso modelo para começar isso daí. E o que a gente tinha funcionando? A gente tinha um sistema operacional CentOS, tinha o PostgreSQL funcionando com Arquesté, não era PostGIS, um servidor ArcGIS Server e a aplicação web baseada no FlexViewer da Esri, que era Flash, e o gerenciamento usando o ArcGIS Desktop. Em 2012, a gente trabalhou na migração da base de dados. A gente reconstruiu todos os projetos do ArcGIS, são cerca de 850 camadas de dados no IntelliGel, então a gente deu um trabalho razoável. E com as alterações que a gente fez, a gente simplesmente abriu mão das garantias da Esri, que era o fabricante do ArcGIS na época. Ele diz assim, o aplicativo suporta esse software, essa versão, esse sistema operacional. A gente mandou isso aí para o espaço. Só quer saber? Eu não quero sua garantia, a gente quer que funcione. E aí a gente mudou tudo para o que não é suportado. E a gente trabalhou, aparamos as arestas aí, e tinha várias pegadinhas aí que a gente teve que driblar. Em 2013, 2014, a gente trabalhou com treinamento começamos o treinamento para o pessoal utilizar o QGIS, porque antes era tudo em ArcGIS.
Então, mais ou menos nessa época, a gente começou a sentir que o QGIS estava ganhando muito. Então tinha muita gente usando, tinha uma comunidade em volta. O Luiz Mota já estava desenvolvendo plugin nessa época, não estava? Então a gente sentiu muita firmeza para começar a trabalhar com isso. E a gente finalmente conseguiu as primeiras integrações nessa época, por causa das migrações que a gente fez. A gente parou aqui em 2016. Então a gente estava trabalhando no desenvolvimento de uma nova interface web, usando apenas código livre. E a gente estava escolhendo, no primeiro semestre de 2015, a gente estava escolhendo uma nova aplicação servidora de mapas. Eu chamo de middleware, o que fica ali no meio. Né? Entre a base e o cliente tem uma coisa no meio, então é um middleware. Então, a gente avaliou o QGIS Server, e aqui as vantagens de cada um, né, que tinham uma capacidade de estilização fantástica, com muita facilidade para você criar uma apresentação boa no seu mapa. O Map Server, que era super rápido. O GeoServer, que tinha várias outras funcionalidades, com login, com acesso a dados, com portal de administração, muitas outras funcionalidades. E o i3Geo/Map Server, que é a criança do Moretti aqui, né? E a gente avaliou que isso aqui era muito interessante porque tinha uma base de dados muito boa, muitos usuários no governo usando, né? Mas a gente acabou escolhendo o GeoServer. Então tem um ponto, por exemplo, o Map Server é como se você, tá bom, a sua instituição precisa de um sistema. Então é como se a pessoa dissesse, eu preciso de um veículo. Você não vai na loja e compra o motor, compra as rodas, compra o eixo e monta o seu veículo, né? Se você precisar de um barco, e você não tiver o barco, aí você vai ter que fazer isso. Então o Map Server é como se fosse o motor do carro. Isso foi uma ilustração usada pelo Paul Ramsey no Fosforgia há muito tempo atrás. Então o Map Server é como se fosse o motor do carro. O GeoServer é como se fosse uma picape. O QGIS Server eu não saberia colocar nessa analogia aí. Mas o i3Geo Map Server é como se fosse um outro carro, feito com aquele motor. Então esse carro aqui, ó, para nós, era o mais interessante na nossa avaliação. Então o que tem de novo? Tem muita coisa nova. Então a gente fez o IntelliGeo, o que a gente chama de IntelliGeo 3, é o IntelliGeo em Flex ainda. A gente construiu o IntelliGeo 4.0 e 4.1. Por que tem tanta diferença do 4.1? Porque do 4.0 e do 4.1 a gente reescreveu tudo do zero. Então a gente mudou os frameworks. Isso aqui a gente fez com eu e os estagiários que fizemos. E a gente chegou para a empresa e disse assim, olha, isso aqui é o protótipo. Eu quero que você implemente usando frameworks e tecnologias mais modernas. Aí o pessoal fez o 4.1 para a gente. Então agora tem o portal da Wiki. A gente implementou o GeoServer, com a implementação do GeoServer, ainda tem poucas camadas implementadas no GeoServer, mas a gente implementou, junto com o GeoServer, a gente implementou serviços através do portal. Porque pelo que a gente viu até agora, a tendência dos portais até o momento foi de você utilizar o portal para ver informação. No máximo o serviço é baixar a informação. Aqui não. Aqui a gente implementou o serviço de pedido de imagem de satélite que vocês vão ver. Então você acessa o portal do IntelliGeo e pede a imagem de satélite por lá. A gente testou o GeoServer inicialmente para armazenar dados restritos, o IntelliGeo surgiu para compartilhar tudo. Então, o sigilo não estava no DNA do IntelliGeo, mas está no DNA da Polícia Federal. Então a gente está implementando isso agora, né? Então estamos fazendo esses testes. A gente tem um contrato de imagens enorme, acho que quando o Miguel estava falando, cadê o Miguel? Quando o Miguel Crisóstomo estava falando aqui da Indy, ele falou que foi feito um estudo sobre os custos, que começou em 2015. Na verdade, o primeiro contrato entrou mesmo em vigor em 2016, foi o nosso contrato na Polícia Federal. E a gente está trabalhando junto com o colega da Concar, que trabalha com ele, que era que deveria ter vindo da palestra, que era técnico. O Ernesto. A gente está trabalhando junto com o Ernesto para a gente dar os padrões para esse contrato da Indy. Então a gente já fez nas reuniões da Indy, deu os nossos inputs sobre o que foi feito. Esse contrato teve uma adesão, o IBGE aderiu ao nosso contrato de imagem de satélite. Então a Polícia Federal não tem isso aí na história dela, né, de trabalhar com imagem de satélite. O IBGE tem. Então eles chegaram a aderir ao nosso contrato. Então mostra que os ganhos foram muito grandes. O serviço eu já falei, né, que a gente começou a prestar esse serviço. E essa área, uma área formal dentro do Instituto Nacional de Criminalística, foi criada para cuidar desse sistema. Então isso não existia antes, era uma coisa muito informal, era dentro da área de perícia de meio ambiente, depois dentro do Instituto Nacional de Criminalística, e isso aí foi formalizado em 2017. O que mais que a gente fez recentemente? A gente teve um trabalhão para migrar. Então a gente não estava trabalhando com implementação em software livre, mas a gente estava configurando a aplicação de software livre que a gente tinha colocado para funcionar. Então são 850 camadas que a gente está migrando para o GeoServer. Então tem várias dificuldades. Tem uma API do GeoServer que a gente pode usar para programar, mas isso aí deu bastante trabalho. Então a gente está trabalhando aí, vendo o que a gente consegue fazer, principalmente com automatizar novas inserções. A gente teve 10 cursos de QGIS nesses 2 anos.
contei 10, o Luciano vai me corrigir se eu estiver errado aí. Contei 10 cursos, isso aqui quer dizer que a gente treinou aproximadamente 80 policiais no QGIS. 80 policiais na Polícia Federal, em 2 anos. E no FOSFOR de 2018, agora em Dar es Salaam faz 3 semanas, eu descobri que eu tinha que refazer metade do trabalho que eu tinha feito no GeoServer. Porque a gente foi assistir as apresentações de colocar o GeoServer em produção lá, e eles mostraram um outro mundo além ainda do que a gente estava trabalhando. Então é muito importante esse conhecimento. Senão eu ia passar mais 2 anos e ia descobrir isso daqui a 2 anos, e ia perder todo esse trabalho e todo esse tempo. Esse aqui é o acervo que a gente tem do nosso contrato de imagem de satélite. Isso aqui são 10 milhões de quilômetros quadrados. É mais do que a área do Brasil, em imagem de 30 e 50 centímetros. Isso está armazenado no porão do INC lá. Então a gente disponibiliza tudo através do sistema. Então o usuário habilita aqui, clica em cima da imagem. O usuário clica em cima da imagem e tem acesso à informação. Já baixa e abre no QGIS. Eu queria mostrar para vocês agora a evolução do sistema. Pedi uma licencinha aqui para ficar de costas. Isso aqui a gente ainda não tem esses relatórios no portal, mas a gente vai ter em breve. Isso aqui é o relatório de produção do nosso contrato de imagem de satélite. Então, em 2017, nós baixamos 2 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Em 2018, nós baixamos 7 milhões e 593 mil quilômetros quadrados. Essa área menor aqui, ela tem uma pequena proporção em relação à área maior, mas isso aqui foi o que os peritos de fato pediram, ou o pessoal da DIP. Eles entraram no sistema, desenharam, fizeram o pedido, a gente somou a área, deu isso aqui. Só que como a gente, para manter o fluxo de produção, para nós dá o mesmo trabalho baixar a cena inteira pelo contrato, do que baixar só a célula que foi pedida. Então a gente começou a construir acervo. Então, cada vez que chega um pedido, a gente baixa a cena inteira. Por isso que dá essa diferença aqui. Pelo valor de mercado, se a gente fosse comprar 10 milhões de quilômetros quadrados, daria 710 milhões de reais. Claro que a gente nunca compraria isso, né? Se fosse de fato, a gente não está economizando esse dinheiro, porque a gente nunca gastaria esse dinheiro. Mas isso aqui que de fato os peritos estão pedindo, se a gente precisasse fazer um contrato avulso de imagem de satélite, a gente teria gastado 9 milhões no primeiro ano e 7 milhões em 2018, sem ter completado o ano de 2018. Então esse contrato ele se paga em março, abril. Então realmente foi uma grande economia de dinheiro. E essa distribuição aqui, essa agilidade que a gente tem para carregar isso tudo, o stack inteiro é de software livre. Então todas as ferramentas que a gente usa para processar isso, carregar no sistema, disponibilizar, é tudo software livre. Essa aqui são os dados baixados em terabytes. Então a gente tem baixado aí 6 terabytes no mês, 3 terabytes, 4 terabytes, 4 terabytes, 429 terabytes. O acervo nosso total está batendo em mais de 60 terabytes. Tá? Isso aqui porque tem outras imagens lá também. E essa aqui é a estatística da área baixada. E a área solicitada pelos peritos, dependendo do mês. Então a gente tem meses que tem um pico, alguma coisa maior aí. Às vezes alguma operação especial, algum perito que pediu várias cenas seguidas. A gente tem esses picos aqui. Outra coisa que eu ia mostrar para vocês é um dos produtos que a gente fez lá. Que o pessoal adora. Opa, caramba. Perdão. Esses hieróglifos aqui, ó, para quem não programa, são um scriptzinho simples de configuração do QGIS. Então, quando você chega com o QGIS na sua máquina e você instala ele do zero, você vai ter uma certa dificuldade, até você abrir todos os dados, até você apontar para as bases de dados. O que esse script faz? Então, eu vou abrir um QGIS aqui do lado. Então, isso aqui suponha que seja um QGIS recém-instalado, tá? Ele não está apontando para nenhuma base de dados específica. Então a gente pega esse scriptzinho aqui, arrasta em cima. Aí o QGIS agora está dando um aviso de segurança, né, quando você executa alguma coisa de fora. A primeira coisa que ele te pergunta, você quer o QGIS em português ou em inglês?
Então eu vou colocar aqui em inglês, porque o português não está inteiro traduzido ainda. Quem sabe a gente consegue isso aí no futuro, né? Então eu vou colocar aplicar, e ele começa a configurar. Configurações realizadas com sucesso, pressione OK para encerrar o QGIS agora e aplicar as configurações. Então ele até reinicia o QGIS para você. Vou esperar voltar aqui. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho a base de dados PostGIS do IntelliGEO 3 e do 4, e não vai funcionar porque eu não estou na mesma rede do servidor de banco de dados. Eu tenho vários tipos de mapas de fundo, e eu descobri no primeiro dia que eu podia usar o mapa do SERPRO. Então eu já estou usando aqui o mapa do SERPRO, o OpenStreetMap do SERPRO. Aí eu já mexi no script para poder usar. Tem alguma coisa muito errada aqui, espera só um segundinho. Tem o OpenStreetMap, tem o Google Streets. Lembrando que essas imagens do Google aqui, elas estão aqui para referência, mas você precisa de uma licença para usar esse serviço, tá? A gente tem a licença para usar esse aqui. É o legado do nosso código proprietário, a gente ainda tem licença para usar esse aqui. Então a gente vem aqui, usa e trabalha em cima dessas imagens. Ah, esqueci um pequeno detalhe. Ele configura o proxy da Polícia Federal, então eu tenho que desconfigurar porque eu estou no IBAMA, né? Use proxy. Ok. Vou tentar de novo. Ó, a gente tinha feito demonstração, tá? Deu pau aqui, eu não sei o que aconteceu. Tá. Acredita em mim, normalmente funciona, tá? Abrir o QGIS, né? Talvez, né? Talvez seja isso. E a gente tem os serviços WFS dos nós da Indy. Tá? Então coloquei alguns nós da Indy aqui. Então tem da aeronáutica, na verdade eu nem sei se esse aqui é um nó da Indy mesmo, tá? Mas tem um GeoServer funcionando lá. Da FUNAI. E uma das reclamações que eu tenho, que eu queria que o Miguel tivesse aqui, é que aquele nó central não espelha os nós remotos. Seria muito legal se tivesse um nó central com alta performance, tivesse um contrato do MPOG para esse nó central, para a gente pendurar em um nó. Não ficar pendurando em todos os servidores WMS do Brasil. Mas isso é só uma ideia. Então tem do IBAMA, do IBGE, do CMBio, Sistema Nacional de Portos. E tem alguns dados aqui do... Cadê o WMS? Tem um dado do Exército aqui que não está carregando. A gente tem um WMS do Exército também aqui que a gente carrega. Mas agora ele não está carregando. É feito demonstração, tá, gente? Então, se rodar dentro da Polícia Federal, vai funcionar. E tem também os produtos nossos que a gente faz. Da outra vez eu não mostrei. Eu queria ver se a gente conseguia... Acho que a gente vai conseguir. 10 minutos, né? A gente vai conseguir. Para que está sendo usado o IntelliGEO hoje? Então a gente tem... Por exemplo, a gente tem o laudo exame de projeto. Esse aqui foi um de engenharia civil. Normalmente você usa imagens de satélite de meio ambiente, né? Mas quando você tem essas imagens de satélite de altíssima resolução, o pessoal da engenharia começa a usar também. Não é só o pessoal para ver desmatamento, garimpo, dano ambiental. Em tese, com uma imagem dessa, você conseguiria ver uma draga no rio. Então o ganho ambiental ganha outra, o dano ambiental ganha uma outra visão, né? Então, esse aqui é um exemplo de um laudo pericial da Polícia Federal. Então, tem um preâmbulo aqui, todo o contexto legal, o croquis do local onde está sendo feito o exame. Vários dados de engenharia aqui do exame. E tem uma hora que o perito começa a colocar as imagens do IntelliGEO aqui embaixo. Ó. Todo histórico, por causa do nosso contrato de imagem de satélite, de altíssima resolução. Isso aqui é um loteamento de casa. Então, são várias aplicações que podem ser dadas aqui, com imagem de altíssima resolução, que a gente só tem acesso por causa desse contrato. E que a gente gastaria 11 milhões de reais nesses 2 anos, ou 7 milhões de reais só esse ano para comprar isso. Se a gente fosse comprar tudo que foi pedido. Olha só, os boizinhos no pasto, né? Quando que você vai ver isso na imagem do Landsat? Então, é esse tipo de trabalho que o IntelliGEO permite que seja feito.
com altíssima qualidade e, como disse o Evaristo, o Luciano Evaristo, é a mãe de todas as provas, é a prova de geoprocessamento, que você tirou uma foto do local, né? E para a pessoa dizer assim, não, o perito estava tendencioso, alguém pagou o perito corrupto fez um laudo fraudulento. Tá bom, chama outro perito, você vai ver o mesmo resultado. Se a companhia operadora do satélite quiser fraudar a imagem do satélite, ela não consegue, porque tem outras observando. Então, realmente, é como se fosse a verdade material em última instância. Aí. E os próximos passos nossos vai ser terminar a migração do GeoServer, tirar o ArcGIS Server de circulação. Por que a gente está fazendo isso? A gente não considera, pelo menos eu não considero, o ArcGIS ruim, não. É uma escolha estratégica nossa. Então, entre as alternativas que a gente tinha, a gente avaliou. Inclusive, essa stack da Esri tem uma grande vantagem. Se você precisa contratar um serviço para trabalhar no stack da Esri, é só abrir a boca. Porque tem muita gente prestando esse serviço na praça. Para você fazer uma licitação, você tem bastante concorrente, não dá deserto. É muito fácil você trabalhar com serviços no stack da Esri. E eu tenho um sonho que um dia a gente tenha essa facilidade com software livre também. Tá? Fiquei feliz de ver que o Jorge estava planejando fazer algum contrato nesse sentido no que vem, né? Muito bom. Então a gente quer colocar mais recurso no IntelliGeo 4.1, porque como a gente refez, a gente enxugou, não tem todo aquele recurso de pesquisa, de relatórios, de exportação de dados, que o IntelliGeo 3 tem. Então o 4 caiu a funcionalidade. Então ele ficou melhor, mas não tem todos os recursos. Então a gente vai colocar algumas coisas de volta. A gente vai melhorar os nossos metadados, nossa base de dados, a gente vai refazer muita coisa. E a gente vai ter novos protocolos para carregar esses dados dos órgãos parceiros. Então a gente acessa o geoserviço, carrega alguma coisa na nossa própria base, porque a gente tem aquela dificuldade de acesso, de vez em quando atrasa, e você não consegue rodar um algoritmo de análise em cima daquilo dentro do seu banco. Então você tem que trazer aquele dado em algum momento. Mas a gente vai ter novos protocolos para isso. A gente quer publicar esse serviço na Indy, tá? Então a gente tem muita coisa que discutir ainda, como é que a gente vai trabalhar com isso. A gente quer dar uma limpeza nesse código e no futuro a gente quer tornar possível isso aí virar código aberto mesmo. Então quem sabe no futuro, né? E a gente está esperando novas instalações físicas para a nossa equipe, né? Então vamos ver o que vai dar aí no futuro. Mas isso é engraçado, a gente está falando de software livre, mas é ruim você trabalhar com software livre quando você está ali abraçado com o servidor, né? Com a turbina no seu ouvido ali o tempo inteiro, né? Então a gente precisa de uma instalação que não tem esse amor todo pelo software livre, né? Para ficar abraçado no servidor. Então a gente tem essa necessidade aqui. E até aqui, ó, esses dois primeiros itens a gente tem um milestone em dezembro. Então 31 de dezembro a gente quer terminar isso aqui. Então espero dar certo. Quanto tempo tem aí? 4 minutos? Então agora são vários slides mostrando o sistema. Eu vou usar o tempo até o fim, você me fala quando terminar, aí eu paro, que é só foto agora. Então essa aqui é a carinha do nosso sistema. Então o primeiro que a gente vê aqui, a gente vai ver depois, essa primeira ferramenta é das camadas. A segunda ferramenta é do mapa de fundo. Essa terceira ferramenta é um conversor de coordenadas. A gente teve muita dificuldade com o dado vindo da ponta. O colega que não sabe achar uma coordenada, que não tem formação nenhuma na área, não sabe achar uma coordenada, vê uma coordenada em UTM, num datum, um astro Chua. O cara fica louquinho, né? O cara não sabe achar aquilo. Então essa ferramenta aqui converte de tudo para tudo. Você tirou uma foto com o seu celular, a foto está georreferenciada, você arrasta a foto aqui, ele mostra no mapa onde que está isso. Você quer que essa coordenada saia em UTM, você mexe aqui os botõezinhos e tal, eu quero um UTM, siga os 2000. Ele vai produzir para você e vai produzir um textinho que você vai copiar e colar, então não tem mais erro de digitação. Se você quiser uma coordenada numérica que você pegou no documento, aí você digita aqui, você escolhe se você quer grau, minuto, segundo, se você quer grau, minuto, décimo de minuto, milésimo de minuto, ou se você quer grau decimal, se você quer UTM. Aí, se você mudar aqui embaixo a anotação para UTM, já muda esse menu aqui em cima para você colocar o fuso UTM. Isso aqui é uma funcionalidade avançada que acho que a gente vai acabar tirando. A ideia era o seguinte, essa coordenada aqui tem a precisão de 1 metro. Se você quiser que ela tenha a precisão de 100 metros, você tira 2 casas decimais. Então é o que faz sentido. Você não vai falar que a coordenada de uma fazenda é uma coisa com a precisão de 1 milímetro. O certo é você tirar umas casas decimais aí, né? Isso é o RD da engenharia, né? Do curso de engenharia. O certo é você tirar umas casas decimais. Então a gente deu essa funcionalidade. Se você colocar 200 aqui, ele vai dar as casas decimais de acordo com a precisão. Mas, como nem todo mundo é engenheiro, isso aqui gerou alguma confusão, a gente acho que vai tirar mesmo. Vai deixar padrão 10 centímetros de precisão e pronto.
A próxima ferramenta é para buscar os pedidos de imagem de satélite. Então, tanto a ferramenta do carrinho de compra quanto da lupa são a prestação de serviço através do portal. Então, o colega fez um pedido, quer saber se o pedido chegou ou não, vem aqui e faz a busca dele. E o colega não sabe direito mexer, habilitar as camadas, não sabe onde está a camada que ele precisa ligar, ele só mexe essa chavinha aqui para a direita, pronto, habilita todas as camadas que ele precisa ver, para tratar do pedido de imagem. É como se fosse um tema novo do IntelliGel. Ele vira ali, todas as camadas habilitam, desabilitam para ele ver o que ele precisa. Pede pelo nome do solicitante, pelo número do protocolo que ele recebeu, várias coisas que ele pode usar na busca. E aqui, essa ferramenta ela é bem comprida, né? Você tem que rolar aqui embaixo, tem mais coisas no formulário aqui para baixo, mas você pode desenhar o pedido, e depois que você desenhou, você pode editar o pedido, você pode excluir, fazer o download do pedido como KML. Então você pode usar esse KML que foi gerado até para buscar uma informação num outro portal. Aqui é o tipo do pedido, você pode pedir por identificador de cena, e a gente desabilitou isso aqui porque estava dando muito trabalho, o pessoal tinha muito pouco esforço para fazer o pedido. Então, quando o pessoal pedir, eu quero imagem dessa data, às vezes não tinha imagem, o que você vai fazer? O colega pediu, você vai demorar um dia para responder, que não tem. O colega vai demorar mais uns 3 dias para te falar a outra que ele quer, você vai responder de novo que não tem, isso aí já foi uns 5 dias. Então a gente fez um protocolo, as instruções estão aqui nessa interrogação, quando você clica, tem um link para a página da Wiki com toda a explicação, o colega já digita o número da cena do satélite aqui embaixo. Então a gente vai direto na cena, sem crise. Às vezes você pega aquela cena, 90% de cobertura de nuvem. Você bate um telefone, uma linha para o colega e pergunta, cara, você está louco? Você está querendo ver o quê? Em cima das nuvens, né? Não, cara, o lugar que eu quero é bem na brechinha ali, dá para ver certinho. Então, ao invés de você ficar tendo esse bate e volta o tempo inteiro, você já pede o identificador da cena, se tiver cheio de nuvem, vai cheio de nuvem mesmo, é o que o cara pediu. E aqui embaixo a gente preenche nome, telefone, e-mail, vai preencher um monte de informação aqui embaixo. E por que o cara está pedindo a imagem? Se é para fazer um laudo que está... Isso é uma herança do tempo que a gente não conseguia atender todos os pedidos, né? O cara tinha que priorizar o pedido. Tinha que dizer assim, olha, isso aqui é para fazer exame que já está na minha mesa, já estou fazendo. Não, isso aqui é só para uma imagem de uma área que sempre tem pedido de exame. E aí você releva, né? Deixa com prioridade seguida. Essa ferramenta aqui embaixo, ela é um link rápido para outros portais. Então, se você der um zoom na sua área e clicar aqui, ele vai abrir a sua área na Wikimapia. Se você clicar aqui, ele vai abrir a sua área no Google Maps. Se você clicar aqui, ele vai abrir a sua área no OpenStreetMap. No portal do OpenStreetMap, ele vai para um outro portal e vai abrir. Então isso aqui é super prático, porque tem várias informações nesses portais aqui que a gente não pode ingerir, a gente não pode trazer essa informação para dentro do nosso sistema, mas você tem acesso muito fácil, porque você clica aqui e abre. Até o botãozinho do Planet Labs aqui da Planet.com, ele funcionava, ele já abria direto na área com as imagens da Planet. Só que a Planet bloqueou agora só com senha, né? Tem até um dos laudos lá que o colega usou isso aqui, clicou, já abriu no local, olhou o histórico da Planet, mas aí a Planet bloqueou. Tem um serviço caro, né? E a Planet bloqueou e agora é só com senha, mas tem essa facilidade. Se você tiver uma senha da Planet, você pode clicar aqui e usar. E tem até o Foursquare aqui, para você ver onde você vai jantar e tal. Se você tiver essa internet desbloqueada, você pode abrir esse último aqui também. E a funcionalidade de dado sigiloso. Isso aqui, a respeito dessa ferramenta, eu até mandei um artigo para o FosforG de 2017, lá em Boston, e tive esse artigo aceito para apresentação lá. Fala como fazer isso aqui com o GeoServer. Gente, tem bastante coisa aqui, daria para falar aqui dias sobre isso aqui. Agradeço muito a oportunidade.